Pessoal, o vídeo de hoje é sobre dividendos. O que é que são dividendos? Porque é que vale a pena investir em ações de dividendos? Que tipos de dividendos é que existem? Como é que nós os vamos escolher? Quais é que são aqueles dividendos que nós devemos fugir? E muitas outras coisas. É este o vídeo de hoje. E eu tenho aqui N temas, N regras, coisas para vocês ficarem a saber num vídeo que eu vou tentar que seja muito rápido, mas provavelmente vai ser bastante grande, porque há aqui muita coisa para falar, mas é apenas o primeiro de vários vídeos que eu vou falar aqui sobre este tema. Se ainda não viste o meu vídeo sobre como começar a investir e queres aprender, queres saber a base, queres saber mesmo o início, eu deixo o link em baixo, vai por aí. Tens também aqui em baixo o link para o meu Instagram para investimentos e também o que é que tens? O link para o meu Discord. Já somos quase 1000 pessoas que querem aprender a investir, querem ajudar-se umas às outras, saber as novidades, trocar ideias. Há ainda uma versão premium paga onde vocês têm acesso a muitas outras coisas, mas agora vamos lá então a este vídeo. Primeira coisa, eu não sou um conselheiro financeiro. Segunda coisa, todos os dividendos que vocês recebam e vendam, vocês têm que pagar em Portugal 28%. Não se esqueçam ainda que nas vossas corretoras existe um formulário para não existir uma dupla tributação. Tem a ver com um acordo entre Portugal e os Estados Unidos para vocês não serem tributados duas vezes, em Portugal e nos Estados Unidos. Por isso têm que preencher esse formulário. Agora, voltemos aos dividendos. Os dividendos é na realidade o quê, pessoal? Eu acabo de comprar uma ação. E existem ações que não dão nada em troca, digamos assim. O que é que acontece? É uma ação que eu tenho e a ação vai valorizar ou desvalorizar ao longo do tempo. E eu compro, vendo e ando por aí e tento fazer lucro com isto. E existem outras ações que dão dividendos. E o que é dividendos? Dividendos não é mais do que essa empresa distribuir uma parte dos lucros que tem pelos seus acionistas. E então, imagina que tu tens uma ação que vale $100 e tens uma empresa que dá 4% em dividendos. Vocês, por cada ação que tenham de $100, que é o que vale naquela altura, vocês recebem 4 euros. E agora, para perceberes porque é que existem empresas que têm dividendos e outras não, a questão na realidade, pessoal, acaba por ser até mais simples do que o que parece. Imaginem, empresas que não pagam dividendos são empresas que pegam na maioria dos seus lucros e vão reinvestir. Vão de alguma forma tentar desenvolver coisas novas. Aqui quando estou a falar em reinvestir, é reinvestir nos seus próprios produtos, é melhorar os produtos que têm. E então acontece, por exemplo, muito com empresas tecnológicas, empresas de grande inovação, empresas na área farmacêuticas, na saúde, existem muitas que não distribuem nada. E a verdade é que estão sempre a criar produtos novos, cada vez mais inovadores, e muitas vezes as ações sobem pelo poder que esse novo produto poderá trazer, por essa valorização, e não pelos dividendos. E existem outras empresas, e reparem, isto é o caso normal, o que não quer dizer que não existam exceções. A Pfizer, por exemplo, é farmacêutica e paga dividendos bastante altos. Mas, por exemplo, as empresas que pagam dividendos muitas vezes são empresas que não têm assim produtos super inovadores. Portanto, empresas de consumo de bebidas, uma Coca-Cola ou comida como uma McDonald's, são empresas que na realidade não têm a cada 6 meses ou a cada 3 meses produtos novos. Não é uma Samsung, não é uma Apple, que estão sempre a ter produtos novos e que precisam de investir os seus lucros para continuar a ter os melhores produtos. A Coca-Cola, a esmagadora maioria da sua faturação, vem do mesmo produto há muito tempo. Nas tecnológicas, nas empresas de software, muitas vezes não existem dividendos porque elas estão a investir. E pessoal, a questão dos dividendos é uma questão de termos aqui uma renda passiva ao longo dos anos e que nos primeiros anos não vai dar muito, mas que ao longo do tempo vai crescendo. É aquele pinga-pinga que eu já falei aqui N vezes, que faz com que aquela curva aumente. Na realidade, não é a única forma, obviamente, de nós termos renda passiva. Por exemplo, posso-vos mostrar aqui muitas outras formas de vocês terem algum rendimento passivo. Porque, por exemplo, aquilo que eu vos estava a dizer há bocado, existem empresas, por exemplo, portuguesas, que dão dividendos muito mais altos para se tornarem mais apelativas. Por exemplo, a Navigator e a NOS dão ali entre os 7% e os 8% de dividendos, o que é excelente e é uma forma de investidores estrangeiros que estariam mais a olhar para outras economias emergentes poderem olhar para aqui e dizer assim, ok, estas empresas não têm o potencial também devido ao mercado nacional, que não é o mesmo que o mercado do Médio Oriente ou da China ou dos Estados Unidos, ou quer que seja, mas dá-me 6, 7, 8% ao ano. Mas porquê é que as empresas, mesmo assim, dão dividendos? Quer dizer, podiam ficar com os lucros simplesmente para eles. Não, dão dividendos porquê? Para tornar as próprias ações extremamente apelativas. Portanto, imagina que tu agora tens 100 euros para gastar e tu pensas assim, aquilo que eu quero é comprar uma ação que valoriza ao longo do tempo. E tu tens, vamos supor, a Google e tens, vamos supor, a Coca-Cola. Reparem pessoal, eu não sou um conselheiro financeiro, estou a dar aqui um simples exemplo.
A grande maioria das pessoas vai comprar a ação da Google porquê? Porque acha que a Google no próximo ano, vamos supor, vai ter produtos de grande inovação que vão aumentar o valor da sua ação. E a Coca-Cola se calhar não tem. No limite, a Coca-Cola vende mais, fatura mais e lucra mais do que a Google. Não interessa aqui para o caso. O que interessa é o que é que para ti vai valorizar e não tanto qual é que é a empresa que vende mais. E então, tu olhas para a Google como uma empresa de inovação que poderá aumentar o preço da sua ação e a Coca-Cola nem tanto. No entanto, a Coca-Cola dá excelentes dividendos. E então, estas empresas, para manter também um bom fluxo em termos de ações e uma boa valorização, dão dividendos. E aqui é preciso parar um bocadinho para vos dizer uma coisa, pessoal. Vocês, se tiverem pouco dinheiro, vocês não vão conseguir viver dos vossos dividendos. E por mais que vos vendam essa ideia, vocês provavelmente estão muito longe disso. No entanto, os grandes fundos, esses que têm muito dinheiro, os grandes investidores, esses sim, esses conseguem tirar muito dinheiro de dividendos. Isto leva depois a uma situação que é estas empresas que começam a dar dividendos, o caso da Coca-Cola é um dos mais famosos. A Coca-Cola dá dividendos há não sei quantos anos e todos os anos, ou praticamente todos os anos, aumenta mais um bocadinho a percentagem de dividendos que dá aos seus investidores. E então, neste momento, a própria Coca-Cola é, entre aspas, beneficiada, mas também refém dos seus próprios dividendos. Porquê? As pessoas continuam a comprar a Coca-Cola porque dá dividendos. Por isso continuam a acumular para receberem cada vez mais dividendos. Por outro lado, se a Coca-Cola algum dia disser, pessoal, nós este ano não damos dividendos, aquilo que vai acontecer é um dos grandes trunfos, um dos motivos para eu ter ações da Coca-Cola deixa de existir, ou já não é tão apelativo porque eles baixaram de 4% para 2,5%. E então o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o dinheiro. E então a ação vai descer, a empresa vai desvalorizar e as ações que a Coca-Cola, enquanto empresa, tem dela própria, vão desvalorizar. E então tu consegues ser mais apelativo com dividendos, mas ao mesmo tempo és também refém disso mesmo. E se existirem empresas muito altas e baixas que ainda não estão estáveis, a coisa pode ser mais complicada. Por exemplo, muita gente gostava, e falou-se durante muito tempo, que a Tesla devia dar dividendos desde há não sei quantos anos. A Tesla estava numa fase muito inicial, não sabia bem quanto é que ia vender, não sabia sequer se ia ter lucro. Estar a pôr ainda mais em cima a carga dos dividendos era mau. Agora, deixem-me mostrar-vos aqui outra vez algumas ações para perceberem bem de que valores é que estamos a falar. Nós vamos chegar aqui às cotações e vamos pôr aqui em cima uma coisa qualquer. Vamos supor que é a Coca-Cola, só para vocês terem uma ideia porque foi aquilo que eu utilizei como exemplo até agora. Vocês chegam aqui, Coca-Cola, e se andarem aqui para baixo, imediatamente o que é que vocês têm aqui? Dividendos, 2,92. E se vocês clicarem aqui em mais, conseguem ver o quanto é que a Coca-Cola está a dar e quando é que dá. Isto também é muito importante para vocês verem, para saberem se dá de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, por aí fora. Vocês veem aqui as datas e conseguem já ver que no dia 7 de julho, portanto daqui a uns dias, vai dar 0,76%. Lá está, isto tudo junto dá os quase 3% que a Coca-Cola dá. Mas podemos ver outros. Uma muito conhecida é também a BMW. E se vocês forem aqui à BMW, quanto é que a BMW dá? 6,44% de dividendos. Outra também muito conhecida, e neste caso também em carros, a Daimler, que tem a Mercedes, a Mini e por aí fora. Vocês chegam aqui, quanto é que a Daimler dá? 4,85%. E estamos a falar de empresas que, para além de dar estes dividendos, a expectativa é que, em alguns casos, exista uma valorização da cotação de mercado. Portanto, vocês ganham de dividendos e ganham também porque a ação sobe. Mas a ação, em princípio, não subirá tanto como outras. Era aquilo que estávamos a falar há bocado. A Apple, aquilo que dá de dividendos é 0,5%, pessoal. O que na realidade pode ser bom na mesma, porque estamos a falar de uma empresa que também está em grande crescimento, por comparação com as outras onde o crescimento não será tão alto. Mas se o foco for dividendos, for ter uma espécie de maior garantia, um bocadinho mais de segurança, porque estas ações, por exemplo, da Coca-Cola, não andam assim para cima e para baixo aos trambolhões, porque não estão dependentes de tanta inovação, estão dependentes de um negócio que já está criado há muito tempo e que é bastante estável. A Coca-Cola nem sequer precisa de publicidade, toda a gente bebe Coca-Cola. E com isto, existem N empresas que nós não conhecemos. Por exemplo, Verizon. Há muita gente que não conhece a Verizon, mas principalmente fora dos Estados Unidos, obviamente. É uma empresa de comunicações. Mas se chegarmos aqui, 6,4% de dividendos. Excelente. Vamos dar para trás. Estas são aquelas empresas que fazem o mundo funcionar, mas que no limite muito pouca gente conhece e as conhecem mesmo assim não iriam investir. A 3M, uma das mais famosas também em termos de dividendos, se repararmos aqui,
6% ao ano. Isto, pessoal, é só para vos dar alguma ideia de alguns valores que algumas empresas dão de dividendos. E estas são algumas das melhores, das mais conhecidas. E então, neste momento, aproveito para vos dar a primeira regra. A primeira regra é muito simples, pessoal. Se vocês veem uma empresa que está a dar uma brutalidade de dividendos e antigamente não o fazia, muito provavelmente precisa de financiar-se, precisa de aumentar o seu valor em bolsa e se calhar as coisas não estão a correr bem para a empresa. Procurem uma coisa que seja mais estável, que seja mais coerente com os últimos anos. Uma empresa que vai dando dividendos aos poucos e não uma empresa que não dava quase nada e de repente aí estamos aqui em cima. Porquê? Porque é que neste momento estamos a dar mais percentagem quando na realidade muito provavelmente aquilo que queremos é tornar a nossa ação mais apelativa. E porquê é que queremos tornar a nossa ação mais apelativa? Agora, importante, existem ETFs obviamente focados em empresas que dão dividendos e é a melhor forma de tu começares a investir se quiseres ir para dividendos. A tua estratégia tem que ser focada ou numa coisa, ou noutra, ou em ambas, mas tens que perceber quais é que são as diferenças. Um ETF focado em empresas que são de crescimento provavelmente terá aqui uma valorização, mas não te vai pingar dinheiro todos os meses na carteira. Se fores para um ETF que tenha de tudo, algumas empresas vão subir e vão levar o ETF atrás, outras não sobem tanto, mas dão dividendos, então tu ganhas um bocadinho de cada e aquilo vai acumulando. E depois existem aqueles ETFs que são só focados em ter empresas que têm grandes dividendos e que dão bons dividendos e de forma consistente e saudável para a empresa. Isto é muito importante. Nós não podemos ter uma empresa que não está a ter lucro e que está a distribuir dividendos. Está a fazê-lo só muito provavelmente para manter o seu valor em bolsa, mas o resto está a cair. Vamos supor que tens um ETF que tem 50 empresas. Por exemplo, essas 50 empresas, umas dão dividendos de 3 em 3 meses, outras dão de 4 em 4 meses, outras dão 2 vezes por ano, em meses diferentes. Tu todos os meses vais estar ali a receber alguma coisa na tua carteira. Só que os acumulativos são os melhores porquê? Porque a partir do momento em que recebes dividendo, ele imediatamente é investido nessa própria empresa. E então tu nem sequer chegas aqui a esta fase onde vais ter que pagar imposto, vais ter que tu comprar a ação para continuares a investir. Não, tu queres uma coisa que seja automatizada. Tu nem sequer chegas a ver o dinheiro, o que tu vês são as tuas ações, enquanto quantidade de ações a subir. Tu vais para aí para acumulares, para ires investindo consecutivamente os dividendos que tens. Porque senão, na realidade, tu nunca chegas a um patamar em que estás a receber mesmo muitos dividendos. Por isso, se fores para dividendos, acumula. Agora, se olharmos para ETFs, e uma vez mais eu vou mostrar-vos isto aqui na Freedom 24, e peço-vos, inscrevam-se, eu agradeço, e vocês têm aqui mais uma boa plataforma onde podem investir, onde podem pôr o vosso dinheiro, os planos de poupança que eu já vos mostrei. Se nós chegarmos aqui e de forma muito simples eu escrever DIV, eu começo aqui a ver vários ETFs. Vamos apontar para um ETF europeu para isto ser em euros. E este aqui acaba por ser um dos mais conhecidos, pessoal, é da Vanguard e é para todo o mundo. E se vocês repararem, temos aqui 9,18% de aumento ao ano. No último meio ano, 9,87%. Então estamos a falar de um ETF que, ao mesmo tempo, tem valorizado já acima dos 8, 9%, o que é excelente. Então este VHYL é da Vanguard e acaba por ter aqueles requisitos que para mim são mais importantes num ETF. Primeiro, ok, tens que ser focado em dividendos, obviamente. E aqui em termos de dividendos eu não olho só para empresas americanas como aquilo que acontece, por exemplo, quando eu olho mais para ETFs do SP500 ou do Nasdaq. Não, em termos de dividendos existem coisas boas em praticamente todo lado. A segunda coisa é quem está por trás, obviamente, ser uma empresa que tenha poder. A Vanguard, por exemplo, é uma dessas, existem outras que já falei aqui imenso. E por fim, analisar o que é que realmente é o conteúdo desse ETF, o que é que constitui, o que é que compõe esse ETF, quais é que são as empresas que estão lá dentro. No entanto, posso-vos dizer que para mim, aquilo que constitui um ETF de dividendos não é tão importante para mim como outros ETFs. ETFs mais de tecnologia, SP500, Nasdaq, inteligência artificial, os ETFs que forem. Porquê? Porque a grande maioria das empresas eu na realidade não as conheço. Principalmente estas que dão bons dividendos. E depois, acima de tudo, mentalizem-se que é a longo prazo, pessoal. Os dividendos vai pingando e vocês vão investindo, vão acumulando, mas é obviamente a longo prazo. Eu acho que ETFs é melhor do que comprar ações individuais, aqui dividendos. E só por um motivo, pessoal. Muitas das empresas que têm ações que nós chamamos as ações de crescimento são empresas que nós conhecemos. Muitas das empresas que dão bons dividendos são empresas que às vezes são líderes de mercado,
que faturam bilhões, mas nós não conhecemos. Porquê? Porque em muitos desses casos, nem sequer é uma empresa que vende para um consumidor final, que somos nós. Vende para outras empresas, vende para indústrias. E às vezes tu tens empresas que geram bilhões de dólares e que pagam bons dividendos. Só que nós não os conhecemos, não interagimos com elas. Porque é aquela empresa que faz o cimento e que vende a outra empresa. Porque é aquela empresa que faz a análise do petróleo e que faz essa análise e tem que ser contratada pelas empresas que vendem petróleo, porque o petróleo tem que se ver se é bom, se é mau, se tem água, se não tem, o que é que tem. E estas empresas que ninguém conhece, que fazem o mundo andar, às vezes dão excelentes dividendos. E por causa disso, os ETFs de dividendos fazem todo o sentido. O que também pode fazer sentido foi aquilo que eu vos expliquei da Freedom, que tem a ver com estes juros anuais em euros ou em dólares que eles vos dão naquelas contas poupança. E agora, pessoal, com os links todos em baixo, eu vou-me embora. Espero ter ajudado. Se tiverem dúvidas, comentem. Vocês já sabem, eu demoro imenso a responder, pessoal, porque entre redes sociais, YouTube e Discord, vocês fazem muitas perguntas. Eu tento responder, mas é devagarinho, pessoal. Espero ter ajudado. Um abraço. Até à próxima.